Vamos nos preparando para a aula de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo e aprendizado, e em harmonia e sintonizados com o plano espiritual, abramos o nosso coração para recebermos os ensinamentos de Jesus, a fim de aplicá-los em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Que alegria em tê-los conosco. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite e vieram estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é a nossa 13ª aula do curso O que é o Espiritismo. Vamos lá? Aqui está o nosso Evangelho e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo que nos traz esta obra. Porém, antes de iniciarmos, vamos relembrar um pouquinho como é que a doutrina espírita veio ao mundo. Ela veio ao mundo com a obra O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Evidentemente que antes disso, já existiam inúmeras manifestações espíritas, mas foi com a dedicação de Kardec que, com tanto cuidado, com bom senso, com determinação, ele conseguiu catalogar todos os ensinamentos que eram trazidos pelos espíritos. E assim trouxe ao mundo a primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. E que, na verdade, dentro deste livro, nós já vamos encontrar a semente do Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, dentro do Livro dos Espíritos, nós temos 4 livros, e um deles, as leis morais, são as que vão tratar do que nós vamos estudar agora na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começou a escrevê-lo em 1863. Porém, ninguém sabia que ele estava debruçado, trabalhando nesta obra. Ele estava se dedicando com afinco e em segredo. Ele se retirou, estava num local distante um pouco de Paris, trabalhando com muito afinco nesta nova obra. E ele queria um caminho, um norte. Assim ele manda para a Sociedade Espírita de Paris uma pergunta para que fossem feitas aos espíritos. O que é que eles achavam daquela obra na qual ele estava se dedicando? E, como eu disse, ninguém sabia, nem mesmo seu melhor amigo, o Didier. E os espíritos dão a resposta a ele, dizendo que esta obra mudaria significativamente a ordem das coisas. Eis que ela atacava diretamente o lado moral das pessoas, bem como também seria muito importante para a sociedade e para os governos. Portanto, em 1864, vem a primeira edição desta obra, ainda sob o nome inicial, Imitação do Evangelho. A partir da segunda edição, portanto, foi mudado o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar, vamos conhecer um pouquinho a estrutura da obra para que nós possamos melhor interpretá-la. A obra ela é composta de um prefácio, de uma introdução e de 28 capítulos.
Primeiramente, vamos entender o que é um prefácio. Nós fomos buscar lá no dicionário do nosso querido Aurélio, né, o dicionário da língua portuguesa, onde ele define prefácio, é o que se diz no princípio. É um texto ou advertência ordinariamente breve que antecede uma obra escrita e que serve para apresentá-la ao leitor. Neste prefácio, Kardec escolhe uma mensagem do Espírito de Verdade para apresentar a obra. É uma mensagem que vai resumir a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade da obra. Por isso ele inicia esta obra com esta mensagem magnífica, que eu convido a todos vocês que leiam, mas leiam com atenção, porque nós vamos sentir vibrar as fibras do nosso coração. Depois do prefácio, nós vamos encontrar a introdução. E nesta introdução, ele vai nos trazer 4 itens. Ele vai subdividir a introdução em 4 partes. Uma delas é o objetivo do livro. Qual o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo? Depois ele vai nos explicar a autoridade da doutrina espírita. Na sequência, notícias históricas ligadas ao Novo Testamento e a apresentação de Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Então vamos lá, né? Vamos começar a esmiuçar essa introdução. Vamos começar a entender já o que Kardec nos traz neste momento. A introdução, ele nos relata que todo o ensino do Cristo que nós encontramos lá no Novo Testamento, ela se subdivide em 5 partes, entre as quais atos da vida do Cristo, predições, milagres, palavras e frases que serviram para a criação dos dogmas da Igreja e ensino moral do Cristo. Se essas 4 primeiras dão margem a uma série de discussões e desentendimento entre as religiões, a última é unânime. Portanto, se daqui para trás nada sobreviver, mas se existir somente este 5º item, que é o ensino moral, todo o ensinamento do Cristo está preservado. E esta obra, o Evangelho, vai tratar exatamente deste 5º item, porque os demais não vamos entrar na discussão. Dando continuidade ainda na introdução, aonde ele vai nos apresentar a autoridade da doutrina espírita. E para ratificar essa autoridade, ele vai nos explicar que todo o processo da produção do livro passou pela universalidade, que é o controle universal, ou controle da razão, como ele nos coloca, e pela concordância dos espíritos. Como é que isto se processava? Mais uma vez, vamos abrir um parênteses para poder explicar. Logo após a publicação da primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec começou a receber um número imenso de cartas, questionando, relatando acontecimentos, fatos, enfim, cartas que tratavam de diversos assuntos. E então, Kardec decidiu, para resumirmos a questão, ele fundou a Revista Espírita, que era um periódico no qual
ele comentava, ou muitas vezes ele respondia a essas cartas através de um artigo. E ele começou a fazer da Revista Espírita o seu grande laboratório. Ou seja, nas próximas obras, ele já jogava determinados assuntos para buscar resultados através dessa análise. E com o Evangelho não foi diferente. Portanto, ele passou a receber cartas de diversos países. E ele passava essas cartas pelo critério da racionalidade, ou seja, analisando carta por carta, ponto por ponto, referente àquele determinado tema. E quando as respostas eram similares, então ele passava por um segundo critério, ou seja, ele levava ao questionamento dos espíritos. E só após a concordância dos espíritos, dizendo se aquilo estava certo ou não, é que aí ele aceitava as respostas, mesmo sendo de outros espíritos, enviadas por médiuns de diversos locais, de diversos países. Até porque nós precisamos nos lembrar, não creiais em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus, né? Seguindo aí esse critério, ele vai trazer também dentro da introdução notícias históricas. Olha o trabalho minucioso de Kardec. Por quê? Porque uma palavra colocada, se nós não conhecemos o conceito histórico da época, provavelmente pode mudar todo o entendimento. Assim, ele, com o auxílio, evidentemente, ele teve auxílio de tradutores, ele vai pesquisar. E ele nos traz um catálogo, tá? As definições de várias palavras utilizadas na época de Jesus, para que nós pudéssemos entender. Até porque muitas delas hoje já está em desuso, não se usa mais. Portanto, nós não conseguiríamos compreender o que Jesus quis dizer naquela ou naquela outra situação. Também, ainda dentro da introdução, veja, a introdução é um pouco longa, porque ela é bastante minuciosa. Não podemos esquecer que Kardec foi um grande pedagogo. Portanto, ele tinha todo esse cuidado, né? Ele nos traz Sócrates, Platão, como os precursores tanto do cristianismo e, sem sombra de dúvida, do espiritismo. Porque o espiritismo ele vai resgatar o verdadeiro cristianismo. Esta é a grande origem do espiritismo, é fazer este resgate dos ensinos de Jesus, principalmente nesta obra específica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Após esta menção a Sócrates e Platão, ele vai encerrar a introdução e vai dar início, então, aos primeiros capítulos da obra. Antes de falarmos especificamente sobre os capítulos, é importante nós recordarmos como é que Kardec aborda esses capítulos. E também é importante dizermos o porquê, não é verdade? Porque lá, quando a gente volta, e é importante fazer esse retorno, até para que possamos bem compreender a obra. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, uma das questões, a 627, ele pergunta aos espíritos se a lei de Deus é a mesma para todos os tempos e se Jesus ratificou as leis divinas, por que o Espiritismo, ou por que os espíritos têm que trazer mais alguma coisa?
E a resposta dos espíritos é bastante simples. Ele vai nos dizer que quando Jesus relatou para nós as leis de Deus, ele o fez em muitos momentos de forma velada. E também, em certas situações, ele nos passou o ensinamento divino através das parábolas. E é importante, nos dias de hoje, nós bem compreendermos o que é que Jesus quis nos dizer naquela situação. Porque hoje nós nos encontramos, como espíritos imortais que somos, um pouco mais amadurecidos. Então o Espiritismo ele vem erguer o véu. Ele vem nos mostrar um pouco mais dos ensinamentos divinos. Ele vem nos fazer compreender um pouco mais. Assim, Kardec, quando vai elaborar os capítulos para nós estudarmos, ele abre os capítulos trazendo passagens que se encontram lá no Novo Testamento, escrito pelos evangelistas. E logo na sequência, após ele transcrever essas passagens, ele entra com a explicação, esmiuçando para que nós possamos compreender o que foi dito naquele momento. E para encerrar, ele encerra os capítulos com as instruções dos espíritos, que são mensagens de diversos espíritos que vêm fazer o fechamento sobre o tema que é discutido naquele determinado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a estrutura do capítulo que nós vamos estudar ao longo do curso. Hoje nós só estamos apresentando o Evangelho para que possamos ter um pouco de intimidade com ele ao longo da nossa existência. Afinal, o Evangelho de Jesus é a grande bússola que vai nos direcionar para a nossa grande caminhada até Deus. É importante também, dentro dessa condição, se nós nos propomos a estudar o Evangelho, é importante que o façamos de forma sequencial. Por quê? Lembra que eu disse que Kardec foi um grande pedagogo. Portanto, ele já colocou todos os capítulos, de certa forma, disponíveis para que nós pudéssemos compreender a essência do Evangelho. Agora, muitos abrem o Evangelho ao acaso para fazer uma preparação, não tem problema nenhum. Mas, se for o propósito do estudo, é importante que se faça sequencial. Até porque existe uma sequência lógica, como nós vamos verificar a partir de agora. O capítulo 1, ele vai falar que não vim destruir a lei. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E o 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que que nós selecionamos estes 4 capítulos? Porque nós vamos verificar que aqui nós temos a base do Espiritismo, já nesses capítulos iniciais. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, e já também na introdução, Kardec nos coloca os princípios básicos do Espiritismo, nós vamos encontrar aqui muitos deles. Por exemplo, aqui ele vai falar da pluralidade dos mundos. Ele está falando em reencarnação no capítulo 4. Veja, ensinos de Jesus. Ele está falando do grande ensinamento da lei divina, aqui, já no capítulo 1. E ele está falando sobre a imortalidade da alma, no capítulo 2.
Portanto, nós temos toda a base do Espiritismo nesses 4 capítulos. E se nós não bem o compreendermos, com certeza teremos um pouco mais de dificuldade de compreender os demais que virão. Vamos só conhecer um pouquinho destes capítulos. No capítulo 1 é muito interessante porque ele vai trazer as 3 revelações. Ou seja, ele vai nos dizer que Deus misericordioso nunca abandonou nenhum dos seus filhos, em momento nenhum da nossa grande caminhada espiritual. Nós vamos ver que Deus já se manifestava através dos profetas e que deixou a Moisés os 10 ensinamentos morais. É claro que se nós formos estudar Moisés, nós vamos ver que existem inúmeros outros ensinamentos. Mas para nós, como nós vimos, qual o objetivo da obra? O estudo moral. Portanto, mesmo dentro das leis mosaicas, o que nos importa são aqueles ensinamentos de cunho moral. E que, passado muito tempo, Jesus vem ratificá-los e sintetizá-los em apenas 2, que é o amarás a teu Deus, né, de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, de toda a sua compreensão, e ao próximo como a ti mesmo. E logo depois nós vemos a 3ª revelação, segundo a Jesus, que vem ratificar os ensinos de Moisés, e depois, na sequência, nós temos a 3ª revelação com o Consolador prometido, que no caso aqui nós entendemos ser o Espiritismo. E por que o Espiritismo? Porque o próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele promete que ele enviaria um outro Consolador. E quando nós observamos os ensinos trazidos pelos Espíritos, nós vamos ver o grande consolo desses ensinamentos. Quando o Espiritismo nos mostra que somos seres imortais, que nenhum de nós morre, nós recebemos um grande consolo quando perdemos alguém amado, porque sabemos que ele não morreu, que é uma separação temporária. Que dia virá em que todos nós estaremos novamente reunidos. Portanto, quer um consolo maior do que este? E muito mais, né? O Espiritismo também vai nos mostrar, ele vai reviver os ensinamentos do Mestre dentro de nós, porque ele vai nos mostrar que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas, pelo nosso crescimento individual, e que muito dos nossos sofrimentos também são decorrentes de escolhas equivocadas que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. E como eu disse, né? Ele fala da pluralidade dos mundos, aonde ele vai nos dar a imensidão do universo, mostrando o amor universal de Deus para com todas as suas criaturas, mostrando-nos que a Terra é um planeta que também está num processo de aprendizado, eis que é um planeta de provas e expiações, aonde cada um dos seus habitantes muito há que se esforçar para ser merecedor de um mundo melhor. E que dentro do nosso sistema solar, nós temos também a classificação dos mundos. Então, nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração pelo qual a Terra está pleiteando. Nós temos os mundos felizes e os mundos celestes. E que depende do esforço individual de cada um de nós de sermos merecedores a novas moradas, a moradas mais iluminadas. Porém, para fazermos jus a elas, é importante iluminar o nosso coração.
E ele vai dizer que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui nós temos a passagem de Jesus com Nicodemos. É emocionante o diálogo de Jesus com um doutor da lei. Um homem que conhecia todos os mandamentos e que de alguma forma o vivenciava, mas que não conseguia entender o que Jesus queria dizer. Veja a importância, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vem nos esclarecer exatamente o que Jesus queria dizer. E nem todos, na época de Jesus, conseguiram compreender, porque isto decorre do nosso amadurecimento espiritual. Hoje nós já conseguimos compreender se nós, hoje, nesta reencarnação, nesta oportunidade de aprendizado e de evolução, se nós não conseguirmos conquistar todas as virtudes, não conseguirmos atingir o objetivo ao qual nós nos propusemos, que é a evolução, nós teremos novas oportunidades, até porque conhecemos, aprendemos a conhecer a misericórdia divina. Jesus nos apresentou este Deus magnânimo, este Deus Pai, este Deus acolhedor. E é importante nós entrarmos em sintonia com Ele, para que possamos receber dele tudo aquilo que queremos. Na sequência, ele vai nos trazer bem-aventurados os aflitos. Este capítulo, eu digo que ele é especial. Aliás, é o maior capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele vai falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Quem é que nunca sentiu dor? Quem é que nunca sofreu? Todos nós. E normalmente, numa situação de dor, numa situação de sofrimento, via de regra, nós nos revoltamos. Nós nos colocamos, por que eu? Por que comigo? Por que assim? Por que assado? E aqui nós vamos encontrar todas as respostas. Então nós vamos, ao iniciar este capítulo 5, perceber a justiça divina, que realmente a justiça de Deus não falha em nenhum momento. Depois, na sequência, nós vamos observar as causas atuais das aflições, que muitas das aflições que nos atinge, a grande parte delas decorre da nossa invigilância, de escolhas equivocadas que nós fazemos na nossa existência e que poderiam sim ser evitadas por nós, se nós dispuséssemos de atenção um pouco maior para nós mesmos, conhecendo quem somos, conhecendo e identificando Jussara como espírito imortal que é. Portanto, muitas das escolhas que, sem este conhecimento, derivaria somente de situações materiais, elas podem ser alteradas quando eu amplio a minha visão e passo a ter uma visão macro, sabendo que este espírito não viverá somente nesta existência, nesta reencarnação, e sim que terá inúmeras vidas sucessivas a partir de então. Ele vai também, falar de outras situações que decorrem da dor, do sofrimento, da nossa ansiedade, por exemplo. E é interessante porque, logo após o capítulo 5, que fala dessas aflições, desses sofrimentos, nós temos o capítulo 6, o Cristo Consolador, aonde Jesus nos faz um convite: vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu os aliviarei. Olha que convite fantástico! Ou seja, o grande médico das almas,
Ele nos acolhe, Ele nos envolve, Ele nos abraça. E Ele nos dá a oportunidade de caminharmos ao seu lado. Em muitas situações Ele nos resgata, para que possamos caminhar junto a Ele. É um convite consolador que nos acalma, que apazigua os nossos corações, quando nós realmente exercitamos essa entrega. Nos entregamos para Jesus e aceitamos, então, os desígnios do Pai. Com certeza, conscientes de que aquilo que depende de nós podemos mudar. Porém, algumas outras situações não dependem de nós. Portanto, só nos resta aceitar sem reclamar. Logo depois, ele vai entrar nas bem-aventuranças, que é o sermão do monte ou da montanha, proferido, em cima de uma montanha, aonde ele vai falar para todos os corações, aonde ele nos vai dar um roteiro, aquilo que nós teremos que atingir. Bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Aquele que pede a Deus o amparo, o fortalecimento, aquele que não deixa se levar pelo orgulho e pela vaidade. Aquele que verdadeiramente se reconhece pobre diante da grandeza de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque herdarão a terra. Ou seja, ele está nos conclamando a trabalharmos dentro do nosso coração os sentimentos de pureza, de mansidão, porque esses farão jus à nova morada, quando a terra conseguir passar para uma situação de mundo melhor, que é um mundo de regeneração. Ora, se nós já estivermos um pouquinho regenerados, com certeza, dentro de nós não vamos nos deixar levar pela violência, pela agressividade. Vamos procurar esta mansuetude do que nos fala Jesus. No Bem-aventurados os puros de coração, nessa bem-aventurança, Jesus nos convida a repensarmos certas situações que ocorrem no nosso cotidiano, situações do dia a dia, e que é muito comum, ocorre com todos nós. Às vezes nós nos magoamos até com aquela pessoa a quem muito amamos, porque ela nos coloca uma palavra ou nos chama a atenção e nós ficamos melindrados, magoados, plenamente natural. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos alimentar esses sentimentos. Devemos passar em revista esses sentimentos, retirarmos do nosso coração todo sentimento negativo, de tristeza, de mágoa, de ódio, de raiva, de inveja, enfim, tudo o que vai nos fazer mal. Porque esses sentimentos, inclusive, se nós o alimentarmos, eles vão nos deixar doente. Lembrando que a doença, ela sempre inicia de dentro para fora. E a cura também. Quando nós procuramos a cura, nós temos que curar primeiro os nossos sentimentos, para que esta cura se reflita no nosso corpo físico. Então, ele nos convida a nos tornarmos puros, puros de sentimento. Realmente, vivermos o nosso dia a dia com alegria, com gratidão, porque é uma grande oportunidade o estar reencarnado. Não importa em que situação, mas é uma oportunidade de aprendizado, de experiência para o nosso espírito.
Portanto, vamos trabalhar isto em nós. Vamos procurar manter estes sentimentos positivos, porque isso vai nos fazer bem. Ele também lembra que serão bem-aventurados, ou seja, serão felizes, os mansos e pacíficos. E é importante nós procurarmos implantar a paz aonde quer que estejamos. Porque em determinadas situações, nós verificamos que existem pessoas que fomentam a briga, que fomentam o desequilíbrio, que fomentam a desarmonia. É quando eu vivo constantemente, por exemplo, falando mal de todos os que me cercam. Isto eu estou pacificando o ambiente? É evidente que não. Então, eles nos conclama para que sejamos pacíficos. E esta paz, ela tem que iniciar dentro de mim. Se eu não estou em paz comigo, se eu não sou manso, se eu não trabalho a mansidão dentro de mim, evidentemente que as minhas atitudes também não serão atitudes pacíficas. Eu posso até não partir por uma agressão, por uma violência, mas como está o meu pensamento? Como está a minha palavra? Percebem? Eu posso sim, de repente, através da palavra ou através do pensamento, exercitar estas situações de conflitos. Então, vamos procurar apaziguar o nosso coração, serenar a nossa mente e entrar em sintonia com o Criador, porque com certeza Ele só terá boas vibrações para nos enviar e nos fortalecer se os nossos propósitos for este, o de nos transformar, o de nos melhorarmos a cada passar de dia. A cada novo dia eu vou procurar me tornar um ser melhor e que este ser possa refletir aonde quer que eu esteja, que eu possa refletir esta paz, que eu possa refletir esta serenidade, que eu possa refletir essa mansuetude. Este deve ser o nosso propósito, é isto que nos diz o Mestre. Ele também nos ensina a trabalharmos a misericórdia, ou seja, a termos compaixão pelo outro, pela miséria do outro, não só a miséria material, mas às vezes a miséria moral. Quantas pessoas caminham numa situação de miserabilidade, que não amam nem a si mesmo, que já perderam o respeito por si mesmo? Então, que possamos trabalhar esta misericórdia, lembrando também que a misericórdia é o perdão, que possamos aprender a perdoar-nos, a combater os sentimentos de culpa dentro de nós, e perdoar todos aqueles que convivem conosco. Porque nós gostaríamos de ser perdoados naqueles dias em que acordamos atravessados e que às vezes damos umas respostas não muito agradáveis a quem nós amamos e que depois queremos que nos perdoe. Então, que este perdão possa iniciar por nós mesmos, que possamos exercitar o perdão nas pequeninas coisas, porque quando, se necessário, vierem as grandes, nós já estaremos treinados. Na sequência, olha quanta coisa que o Evangelho nos traz, não é verdade? Então, na sequência, olha o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Ensinamento de Jesus. O que ele está nos dizendo, né? Para que nós possamos trabalhar este sentimento em relação a todos os que caminham conosco, que saibamos, se não amar, mas respeitar, conviver. Conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, isto é um princípio do amor.
E ele vai nos dizer o que nós gostaríamos para nós mesmos que nós possamos fazer aos demais. Porque é assim que nós vamos exercitando este amor. Que possamos aprender a nos amar, a nos valorizar, a nos respeitar, lembrando que somos filhos de Deus. Fomos criados por Ele, como espírito imortal, lá atrás, numa condição de simplicidade e de ignorância. Ignorância no sentido da falta de experiência, da falta do conhecimento, mas que ao longo das existências sucessivas, nós fomos adquirindo essa experiência, nós fomos adquirindo o conhecimento. E embora tenhamos sido criados todos iguais, hoje somos diferentes. Exatamente pelas escolhas que fizemos, pelos caminhos que traçamos. Cada um de nós, hoje, é um ser independente do outro, diferente do outro, porque traz as suas próprias conquistas, porque traz as suas próprias experiências, porque traz as suas vivências. Portanto, vamos nos valorizar, vamos valorizar já toda esta trajetória que fizemos até aqui, quanto que nós já aprendemos, quanto que nós já vivenciamos, quantas habilidades já desenvolvidas por nós. E lembrando que o Pai, Ele já depositou dentro de cada um de nós aquelas sementinhas da perfectibilidade. Todos nós fomos criados para atingirmos este ponto. E isto já está em nós, mas depende do nosso esforço, do esforço individual de cada um de nós para atingirmos este ponto que é o nosso foco, que é a evolução, que é o nosso progresso como espírito imortal. Aí ele vai nos dizer, amai os vossos inimigos. Não é fácil, mas é um exercício. Veja, após aprendermos a nos amar, a amar aqueles que caminham conosco, que são os nossos amigos, que são os nossos parentes, agora o grande desafio, amar o inimigo. E Jesus vai nos ensinar como amar este inimigo. Quando ele diz amar o inimigo, ele não está dizendo para que nós tratemos o inimigo da mesma forma como o amigo. É claro que não. Mas o que ele nos diz é para que nós não alimentemos o ódio, não alimentemos a inimizade, para que possamos, sim, vibrar por este inimigo, para que ele encontre o seu caminho. Porque nós sabemos que tanto o amor quanto o ódio nos prende, nos amarra, nós ficamos acorrentados por esses sentimentos. Então, que possamos nos libertar. E aí ele vai nos dizer que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ou seja, né, que a caridade ela sempre deve ser uma caridade discreta. Não devemos procurar colocar em evidência as situações de caridade que nós exercitamos. Honra teu pai e a tua mãe, porque graças a eles nós estamos aqui. Foi graças à misericórdia divina e à aceitação deles que nós reencarnamos. Aí ele vai dizer, fora da caridade não há salvação, servir a Deus e a Mamon, ou seja, o Deus da riqueza, né, não dá como, para termos o mesmo parâmetro, amar a Deus imortal, né, da imortalidade a Deus, e amar as coisas materiais na mesma proporção. E ele vai nos dizer, nos conclamar a sede perfeitos, que é o nosso objetivo, é o objetivo primordial da nossa reencarnação. Por isso estamos aqui, para nos tornarmos seres perfeitos. E aí nós temos toda uma trajetória, toda uma longa caminhada, e Jesus nos deu o caminho através do seu evangelho. Por isso que eu digo que ele é a nossa bússola, ele é o nosso roteiro. E ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, olha
a beleza, né? Olha a oportunidade que o Evangelho nos traz. Aí nós temos mais alguns outros capítulos, muitos chamados e poucos os escolhidos, a fé que transporta montanhas, trabalhadores da última hora, falsos cristos e falsos profetas, não separar o que Deus juntou, moral estranha, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Que eu não vou falar detalhadamente sobre cada um deles, porque eu convido você a conhecê-los, a estudá-los. E, finalmente, nós vamos já partindo para o encerramento do Evangelho, conhecendo o capítulo 25, buscai e achareis. Todo aquele que busca, acha. Resta saber o que buscamos. Dar de graça o que de graça receber. Pedi e obtereis. Aqui ele vai nos ensinar a importância da prece. E como nós devemos orar. Como nós devemos nos dirigir a Deus. É um convite para que você estude e possa se conectar com Deus. E, finalmente, para encerrar esta obra, Kardec vai nos trazer, no último capítulo, o capítulo 28, coletâneas de preces espíritas. São várias preces para serem proferidas em situações diversas. Então, nós temos lá, por exemplo, uma prece ao espírito que acabou de nascer. Assim como nós também temos uma prece ao espírito que acabou de partir para a espiritualidade. E temos inúmeras outras preces de gratidão e de pedido. Convido vocês a conhecê-las. E agora, para finalizar, nós trouxemos aí algumas questões que vão nos auxiliar a fixarmos todo o aprendizado que tivemos nesta oportunidade de conhecer esta obra magnífica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira pergunta é: o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ficou claro? Dá para responder com segurança o que é o Evangelho? Eu acredito que sim. A segunda questão: por que Kardec priorizou os ensinamentos morais de Jesus neste livro? Também está fácil. E a terceira: na sua opinião, qual a importância de o Evangelho segundo o Espiritismo? Convido vocês a responderem para verdadeiramente fixarem todo o aprendizado que tivemos hoje. E para encerrar, nós trouxemos a bibliografia que nós utilizamos, que é o Evangelho, evidentemente, obras póstumas, que é quando Kardec passa a apreciação desta obra na Sociedade Espírita, como eu disse no início, a obra O Redentor, de Edgar Armond, e esta imagem que é retirada da internet. E para encerrar, eu trago a seguinte frase de Santo Agostinho, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, que fala sobre a prece, como eu já falei anteriormente. A prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Portanto, é a nossa forma de nos conectarmos com Deus. Então, após esta parte da mensagem de Santo Agostinho, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Nosso muito obrigada e até a próxima.